Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evandro Soares e esta é a EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre o tema pesca, proclamação, edificação, serviço, comunhão e adoração. Pesca é um acróstico que lembra o ofício da pesca, que lembra pescadores, os primeiros discípulos de Jesus, mas na verdade é um acróstico que resume a missão integral da igreja. A missão integral da igreja é proclamação, edificação, serviço, comunhão e adoração. Então, neste momento, vamos então dar início à nossa EBD Online e hoje a quarta lição, sobre esse tema pesca, a missão integral da igreja, com o tema comunhão, sede, pesca, comunhão, que é um tema também muito importante para a missão da igreja. Então, queridos, primeiro uma definição de o que seria comunhão. Também puxamos do grego a expressão grego koinonia, que significa comunhão, partilha, parceria e companheirismo. A expressão é tão cara ao cristianismo que entrou para o credo apostólico como um artigo de fé. Acredito que todos estão lembrados que um dos artigos de fé do credo apostólico, credo primitivo, diz assim: creio na comunhão dos santos. Então vejamos como é importante a comunhão, a koinonia cristã, que entrou inclusive para o credo apostólico como artigo de fé. O cristianismo nunca foi concebido como algo para ser vivido de maneira isolada, de modo que Deus chamou indivíduos com o propósito de juntá-los como o seu povo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, é aquela passagem que diz: vós antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então Deus chamou-nos para ser o seu povo. Isso implica em comunhão, em koinonia, fundamental para o cristianismo. Hoje há um movimento até por aí, espalhado pelo mundo, dos chamados desigrejados, que incentiva as pessoas a se tornarem cristãs, mas sem a igreja, sem a comunhão dos santos, que é um movimento totalmente equivocado. E quantas milhares de pessoas estão adentrando nesse movimento e se tornando desigrejados, fora da comunhão da igreja. Esse é um equívoco total. Até uma revista americana, há algum tempo atrás, numa matéria de capa, a revista Newsweek, lançou uma matéria cujo título era Siga Jesus, esqueça a igreja. Mas esse é um equívoco total, porque seguir a Jesus implica em também estar e ser igreja. E ser igreja implica em ter comunhão com os irmãos, implica na comunhão dos santos. Vejamos uma base bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 42. É um dos textos que descrevem a igreja primitiva, a igreja original, a igreja de Jerusalém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse texto diz que uma das marcas da igreja primitiva, concebido como missão da igreja, era a comunhão. Por isso eles perseveravam, a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, naquela partilha que havia entre os irmãos, aquele companheirismo que havia entre aqueles irmãos da igreja, dos primeiros discípulos de Jesus, da igreja de Jerusalém. Então, meus queridos, é a partir disso então que nós queremos pensar sobre a comunhão. E a primeira questão, então, que nós podemos pensar acerca dessa comunhão dos santos são os pilares da comunhão. A comunhão cristã está fundamentada na palavra de Deus. Com isso, nós entendemos que a comunidade cristã
não é só um desejo de ajuntar-se, nem mesmo uma tendência humana à socialização. A comunhão cristã tem seus pilares que a fundamentam e motivam em Deus e na sua palavra. Então nós queremos pensar acerca disso. Quais seriam esses pilares? Quais seriam os fundamentos da comunhão cristã? O que é que nos motiva à comunhão? Então a primeira questão é acerca do amor. O amor que nós devemos manifestar para com Deus e uns para com os outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35, Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a comunhão cristã está fundamentada no amor que foi um novo mandamento que Jesus deu aos seus discípulos, que eles se amassem. E esse amor só pode ser manifesto na comunhão dos santos, na comunhão da igreja cristã. Então é importante que cada discípulo de Jesus, que cada cristão, que cada seguidor de Jesus esteja em comunhão, e essa comunhão de discípulos seja alicerçada no amor, seja fundamentada no amor, o amor que recebemos de Deus e que também devotamos uns aos outros. O amor é fundamental para o cristianismo. Jesus disse que o mundo vai conhecer que somos discípulos se nos amássemos. Então a comunhão está fundamentada no amor. Mas o segundo pilar da comunhão é a humildade. Romanos capítulo 12, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então esse é um dos muitos textos que nos incentiva a humildade. A comunhão cristã também está fundamentada na humildade. É preciso ter humildade para estar em comunhão. Porque como esse texto mesmo diz, né? Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com o que é humilde, né? Nós tenhamos compreensão com todos e não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Tem muita gente nesse movimento dos desigrejados que diz: eu não preciso, né, estar em comunhão com os irmãos, eu vou viver o meu cristianismo só, eu vou viver o meu cristianismo no mundo. Mas isso é um equívoco, porque é preciso humildemente reconhecer: nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, nós precisamos uns dos outros para crescer em amor, para crescer em unidade, para viver a comunhão cristã. Então a humildade é fundamental. Nós precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros, que somos servos uns dos outros e que vivemos então a comunhão cristã. Mas um outro pilar da comunhão cristã não somente é o amor, não somente é a humildade, mas também é a própria Trindade, a comunhão trinitária. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 21, na oração sacerdotal de Jesus, o Senhor diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus nessa oração ora ao Pai para que os discípulos sejam um, como Jesus e o Pai são um. E aqui podemos incluir também o Espírito Santo. Então, na concepção cristã, na crença, no dogma cristão da Trindade, a Trindade é Deus que é um e é três. E há uma comunhão santa entre essas três pessoas que são um. Daí que a comunhão cristã dos discípulos de Jesus, da igreja cristã, deve se dar a partir dessa concepção de que o próprio Deus que nós cremos, ele é três e é um. Ele vive numa santa comunhão, do qual todos nós também nos motivamos, também nos inspiramos.
É por isso que um certo teólogo disse que a melhor comunidade é a Trindade, ou ao contrário, a Trindade é a melhor comunidade. Sim, queridos, é por isso que também há uma citação muito interessante do famoso teólogo brasileiro Leonardo Boff, teólogo católico, que dizia assim: a sociedade foi eternamente querida por Deus para ser sacramento da comunhão trinitária na história. É claro que aqui ele está se referindo à sociedade cristã, à comunhão cristã, à igreja cristã. Então essa sociedade, pensada por Deus, foi eternamente querida por Deus para ser o sacramento da comunhão trinitária na história. Então Deus idealizou que a sociedade humana, chamada igreja, comunhão dos santos, fosse essa comunhão trinitária na história. Veja que frase interessante. A sociedade foi eternamente querida por Deus para ser sacramento da comunhão trinitária na história. Vamos então agora para uma segunda questão que nós podemos levantar. É a respeito das metáforas da comunhão. A Bíblia nos apresenta diversas metáforas que nos ensinam acerca da comunhão. São metáforas, comparações que a Bíblia usa para nos ajudar a entender essa comunhão dos santos, essa comunhão da igreja cristã como aspecto fundamental da missão da igreja. É inconcebível no verdadeiro cristianismo que se viva a fé de maneira isolada e sem comunhão com outros irmãos. Daí que há diversas metáforas do Novo Testamento acerca da comunhão nos ensinam esta verdade. Então nós selecionamos pelo menos 3 metáforas da comunhão cristã que estão no Novo Testamento. Primeiro, família. Efésios, capítulo 2, versículo de número 19. Efésios 2, 19, diz assim a palavra de Deus: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos concebidos como a família de Deus. Essa é uma metáfora da comunhão fundamental, porque família nós sabemos, né? Há toda uma comunhão de sangue, de hereditariedade, né? Há aí todo um relacionamento que está fundamentado nesses laços sanguíneos e também de hereditariedade. E aí a Bíblia diz que a comunhão dos santos é a família de Deus. Que Deus tem uma família na face da terra. E esta família é o povo de Deus. Portanto, a comunhão cristã é essa relação familiar que cada cristão tem com o outro, porque nós somos família de Deus. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora é saber que nós não somos estrangeiros, não somos peregrinos, né, conforme esse texto diz, mas nós somos concidadãos dos santos, nós somos de uma mesma família, a família do Pai, a família de Deus, a família divina na face da terra. Que coisa preciosa, querido. Mas há também uma segunda metáfora que a Bíblia muito usa para também expressar a comunhão dos santos, que é corpo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 é uma passagem que mostra isso. Há outras também, Efésios, mas selecionamos esta. 1 Coríntios 12, 27. Diz assim a palavra de Deus: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então Paulo está dizendo, nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então a igreja cristã, a comunhão cristã, individualmente cada cristão é membro do corpo de Cristo. É uma metáfora que nos ensina que todos nós
temos então uma importância no povo de Deus, na comunhão cristã, porque cada nós individualmente somos membros desse corpo. E cada membro deve cooperar para que cada vez mais esse corpo cresça, esse corpo amadureça, esse corpo se fortaleça e esse corpo seja saudável. Então a comunhão cristã é uma missão que a igreja recebe do Senhor de fazer parte deste corpo, de cada membro individualmente ser o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça e nós individualmente somos membros do seu corpo. Uma terceira metáfora está em Hebreus, capítulo 3, versículo de número 6. Hebreus 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O escritor de Hebreus aqui está nos dizendo que nós somos casa. Também lá uma passagem de Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual. Então a comunhão cristã também é aqui simbolizada por essa metáfora da casa. Nós somos como uma casa espiritual para Deus. E assim, cada um de nós deve contribuir para esta comunhão, porque nós formamos uma grande casa, a casa de Deus. Casa de Deus, para muitos, é um templo, mas nós somos o templo e conjuntamente formamos uma casa. Por isso o texto está dizendo, a qual casa somos nós. Nós somos a casa de Deus. E essa é uma metáfora que nos ensina que cada um de nós tem a contribuir na comunhão para a edificação dessa casa, para que essa casa cada vez mais seja forte, seja bela, seja atraente, seja espiritual. Casa é uma metáfora que também nos ensina acerca da comunhão cristã. Vamos então para uma citação de John Stott, famoso ministro anglicano, saudoso, e que num dos seus livros, chamado A Igreja Autêntica, faz uma crítica a esses cristãos que muitas vezes estão em mega igrejas, em igrejas grandes demais, e que perderam o sentido de que a comunhão implica em relacionamentos e que isso se dá sobretudo em igrejas menores. Mega igrejas é uma concepção equivocada da verdadeira comunhão cristã. Então ele diz assim: sempre há algo de antinatural e subhumano nas grandes multidões. A tendência é serem mais agregações do que congregações. Agregações de pessoas desconectadas. Essa crítica é pertinente, John Stott, porque se somos família de Deus, se somos corpo de Cristo, se somos casa de Deus, nós precisamos estar conectados para contribuir para a edificação dessa família, desse corpo saudável e também, como diz aqui, desta casa. Mas para isso, para que essa conexão se estabeleça, nós não podemos ser uma grande multidão congregada. Igrejas por aí que favorecem, mega igrejas com 5, 6 mil membros, John Stott diz, são mais agregações do que congregações. Porque congregação, para comunhão cristã, é preciso que haja conexão, é preciso que haja relacionamentos, é preciso que cada membro contribua para que a família viva esse relacionamento, seja um corpo saudável e seja uma casa bem edificada. Vamos então para a terceira questão. A terceira questão que nós podemos levantar sobre a comunhão seriam os benefícios da comunhão. Quais seriam os benefícios que a comunhão traz para cada cristão individualmente? São enormes os benefícios
que a Bíblia nos fala para quem participa da comunhão cristã. É certo que ela se constitui também um desafio para todo cristão, pois nessa jornada há arranhões e há feridas. Billy Graham que já dizia, né, que no dia que houver uma igreja perfeita, no dia que ele chegar lá, ela vai se tornar imperfeita. Não existe igreja perfeita, mas a comunhão é fundamental, mesmo que isso seja um desafio para o cristão. Sim, porque há arranhões, há feridas. Na comunhão nós podemos nos ferir, nós podemos nos arranhar. Há até um dito medieval que dizia assim: viver com os santos na glória, viver com os santos no céu, oh que glória! Viver com os santos na terra, aí é outra história. É a ideia de que muitas vezes a comunhão é um desafio enorme. E nesse desafio há feridas, há arranhões, há dificuldades que surgem na nossa caminhada, como em qualquer família há também arranhões, há dificuldades, como no corpo também há feridas, né? Como uma casa pode, né, apresentar, né, ali uma parede que está descascando, que é preciso, né, pintar e tal. Então, nesse sentido, a comunhão é um desafio. É um desafio que todos nós estejamos conscientes de que nessa caminhada poderão ocorrer arranhões e feridas. E quantas pessoas, infelizmente, têm sido feridas na comunhão dos santos. Há até um livro lançado há algum tempo atrás, chamado Feridos em Nome de Deus, que de alguma forma denuncia essas feridas, esses arranhões que muitos líderes têm impingido sobre membros na comunhão cristã. Mas se esse é um lado da comunhão, mas outro lado é que há benefícios para todos aqueles que se envolvem na comunhão cristã, mesmo a despeito das feridas e dos arranhões. O que nós não podemos viver é sem a comunhão cristã. Daí é que os benefícios superam em muito as adversidades. E aí nós podemos selecionar pelo menos 3 benefícios da comunhão cristã. Primeiro, encorajamento. Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25, é aquela passagem que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então o que esse texto está dizendo? Nós devemos nos considerar uns aos outros. Nós devemos estar congregados para nos estimularmos, para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Então a comunhão cristã envolve esse encorajamento. É um benefício, porque só, isolado, solitário, eu não vou ser encorajado por ninguém. Mas buscando a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos, aí eu vou me estimular e ser estimulado. Eu vou encorajar o meu irmão e ser encorajado pela palavra, pelo louvor, por estar juntos, por poder compartilhar dores, lutas, dificuldades, vitórias, alegrias. Então eu vou ser encorajado a amar e também as boas obras. Isso o movimento dos desigrejados não fala, porque de fato a comunhão traz o benefício do encorajamento. Mas há um segundo benefício, que é também o crescimento. Em comunhão nós crescemos. Sem comunhão nós não crescemos. Romanos, capítulo 15, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, versículo 5, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então nós devemos, dar de alguma forma, apoio aos irmãos e termos esse mesmo sentimento de paciência, de consolação uns para com os outros, para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos assim crescer espiritualmente. O crescimento do corpo de Cristo só se dá através da comunhão. Eu e você, nós como cristãos precisamos estar unidos, precisamos estar em comunhão para que a gente possa crescer, fortalecer a nossa fé e que a gente possa de fato viver como um corpo, o corpo de Cristo de maneira saudável. Uma terceira questão ainda dos benefícios da comunhão está no suporte. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, para algumas pessoas, é a ideia de, eu não suporto fulano, eu não tolero fulano. Mas não, suportar aqui é dar suporte, é ajudar, é dar apoio. A comunhão cristã ajuda-nos, porque ela nos dá apoio em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às tragédias, em meio à dor e ao sofrimento que a vida nos impõe. Nós podemos encontrar na comunhão cristã um suporte, um apoio, para que possamos suportar as dificuldades da vida, para que possamos superar as dificuldades da vida. A comunhão cristã nos dá o suporte. Este é um benefício fundamental que nós recebemos também da comunhão cristã. E aí uma frase de Mark Dever, famoso pastor americano, que dizia assim: demonstramos ao mundo que fomos mudados não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Isso é a comunhão cristã. Então nós podemos concluir esse estudo, sim, entendendo que a comunhão cristã é fundamental para a missão da igreja. Nós necessitamos investir na comunhão de tal modo que esta sinalize o amor que os cristãos vivenciam em Cristo e uns para com os outros. Vamos lançar fora essa ideia aí desse movimento de desigrejados, ou algumas pessoas que dizem, não, eu não preciso da comunhão para crescer, para ser cristão. Paul Tournier, famoso psiquiatra suíço, que dizia, há duas coisas que você não pode fazer só. Uma é casar e a outra é ser cristão. Ser cristão implica na comunhão, implica em amar o outro, em estar junto ao outro, implica realmente em viver junto com outros na comunhão dos santos. É isso, meus amados irmãos. Esta é a EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Louvamos a Deus pela sua audiência, que você possa estar conosco na próxima aula, que Deus o abençoe grandemente. Este é o canal no YouTube da Primeira IPI de Manaus. Se você não é inscrito, se inscreva nele, curta, compartilhe, divulgue para amigos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal, através desse estudo. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe grandemente. É essa a nossa oração, rogando a Deus que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Lembre-se, comunguemos,
porque a comunhão é missão da igreja e fundamental para a vida cristã. Deus abençoe. Amém.